E aí, meus queridos, beleza? Tranquilinho? Vamos continuar? Vamos continuar falando de soluções? Hoje a gente vai começar a falar das concentrações das soluções. A gente já definiu solução, já falou de coeficiente de solubilidade, já classificou solução, já falou de tudo isso analisando os gráficos de solubilidade em função de temperatura. Agora a gente vai começar a falar das grandezas quantitativas que representam as soluções. Então vamos começar a falar da relação entre quantidades de soluto, solvente e solução. Belezinha? Então vamos lá. O que são as concentrações? Com certeza vocês já ouviram a expressão concentrado, menos concentrado, diluído, né? A gente vai falar um pouquinho da relação entre soluto e solução. Então, concentração de uma solução é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Belezinha? Pensando nessas relações, a gente pode ter alguns tipos diferentes de concentrações. A gente tem algumas maneiras diferentes de expressar essas relações, de calcular essas relações. Porque, na real, a ideia de concentração vai dar para a gente um número, galera. Essa relação, quando eu falo relação aqui, eu estou falando de divisão, tá? Divisão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. É uma operação matemática que vai dar para a gente um número, beleza? Então, dependendo de quais são as unidades dessa relação, né, qual a unidade da quantidade de soluto ou qual a unidade da quantidade de solução, eu tenho um tipo de concentração diferente. A primeira que a gente tem é a concentração comum. Apesar dela chamar concentração comum, na química ela não é a mais utilizada. Tá? Já adianto para vocês que a mais utilizada vai ser a concentração molar. Mas concentração comum, porque ela é a que a gente mais vê no nosso cotidiano. Tá? Quando a gente pega uma garrafinha de água e você vai vendo lá as concentrações dos íons, bicarbonato, carbonato, sódio, magnésio, você vai ver tudo em concentração comum. Normalmente, essas quantidades são dadas em grama por litro, beleza? Então, ela é chamada de concentração comum porque ela é a mais utilizada no cotidiano. Mas nos conteúdos de química, a gente vai ver que ela não é mais utilizada. Tá? A concentração comum, a unidade dessa grandeza é grama por litro. O soluto vai ser dado em massa, e a massa dada em gramas, e a solução vai ser dada em volume. Então, a relação entre quantidade de soluto em massa e quantidade de solução em volume. Por isso que a unidade vai ser grama por litro. Belezinha? Unidade do Sistema Internacional. Concentração molar, que é o que a gente mais vai utilizar na química, galera. Quando entrar na parte de equilíbrio, a gente sempre vai estar velocidade de reação, enfim, a gente sempre vai estar trabalhando com as concentrações das substâncias em mol por litro, que a gente chama de concentração molar. Ou um nome mais antigo, molaridade. Tá? Mas, no geral, a gente chama de concentração molar ou concentração em mol por litro. Qual que vai ser a relação? A quantidade de soluto vai ser dada em mol, em quantidade de matéria, beleza? E a quantidade de solução em volume. Por isso, a unidade da concentração molar vai ser mol por litro. Depois, a gente tem o título ou concentração em porcentagem, onde eu tenho tanto quantidade de soluto quanto quantidade de solução expressa em massa ou em volume. Tá? A gente vai ver título em massa, onde soluto e solução estão em gramas ou em quilogramas, ou título em volume, onde soluto e solução estão em ml ou em litros. Tá? E, por fim, a gente vai falar da densidade. Eu destaquei a densidade aqui porque, normalmente, as três concentrações ali que a gente falou, elas dão a relação entre quantidade de soluto e quantidade de solução. A densidade é um pouquinho diferente.
ela dá para mim a relação entre quantidade de massa e volume da solução. Então, aqui na densidade, a gente não vai trabalhar separadamente soluto e solução. A gente vai ver a relação entre a massa e o volume da solução, beleza? Mas ela é uma maneira de expressar a concentração de uma solução. A densidade a gente já viu, tá? Já é um conceito que a gente vem trabalhando desde o início da química, e ela é expressa em grama por centímetro cúbico. Então, a massa da solução é dada em gramas e o volume da solução em centímetros cúbicos, belezinha? Então, aqui só uma listinha dos tipos de concentrações que a gente vai trabalhar. Existem outros tipos, tá? Existe concentração em partes por milhão e partes por bilhão. Existe a molalidade, tá? Então, existem outras maneiras de calcular a concentração, mas que não interessa muito para a gente nesse momento. Na aula de hoje, a gente vai falar da concentração comum e da concentração molar, belezinha? Então, vamos lá. Concentração comum, galera. A gente representa ela pelo C maiúsculo, beleza? É a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Ah, mas se o exercício me der a massa do soluto em quilos? Transforma, Jacu. Ah, se o exercício me der o volume total da solução em ml? Transforma, Jacu. Então, gramas por litro é a unidade do sistema internacional. Nada impede do exercício te fornecer os dados em outras unidades. Aí você vai precisar fazer a transformação dessas unidades. Sussu? Beleza. A gente expressa essa relação entre quantidade de soluto e quantidade de solução dessa maneira. Concentração comum, C maiúsculo, é a massa do soluto, que a gente pode representar só por M ou por M1, dividido pelo volume da solução. Aqui, galera, ó, C maiúsculo é a concentração em gramas por litro, M1, massa do soluto em gramas, e V, volume da solução em litros. Pode ser M ou M1, tá? O índice 1, quando a gente fala de concentração de soluções, o índice 1, se aparecer, ele sempre está se referindo ao soluto. Quando aparecer o índice 2, ele sempre estará se referindo ao solvente. Tá? Então, na próxima aula, quando a gente for falar do título, a gente vai ver aparecer bastante índices 1 e 2. O 1 refere-se a soluto e o 2 refere-se a solvente. Tá? Mas aqui, quando eu estiver falando de concentração comum, se você quiser omitir esse 1, colocar só o M, tá valendo. Como que a gente interpreta a concentração comum? Então aqui, galera, dá uma olhadinha. Peguei um tambor de 200 litros e enchi todo ele com água do mar. Tá? Então eu tenho 200 litros de água do mar. Nessa quantidade total de 200 litros de água do mar, eu tenho 700 gramas de sal. Se eu quiser saber a concentração em gramas por litro, eu vou pegar 1 litro dessa água e ver o quanto eu tenho de sal. Para a gente não fazer isso experimentalmente, dá trabalho, a gente consegue fazer isso através da relação. Então, se eu quiser saber a concentração em gramas por litro, eu vou lá, ó. A concentração é igual, qual que é a massa total de sal em gramas? É 700 gramas. Qual é o volume total da minha solução? 200 litros. Se eu dividir aqui, ó, pode cortar esses zeros aqui. Concentração comum, 7 dividido por 2, 3,5 gramas por litro. Só um detalhe, galera, o litro aqui, ó, sempre maiúsculo, tá? Ali foi um erro de digitação. Mas beleza, então eu tenho aqui que a concentração dessa solução é 3,5 gramas de sal por litro de água do mar. Então é essa interpretação que a gente faz quando a gente olha para a unidade de concentração. 3,5 gramas por litro significa que em cada litro de água do mar
eu tenho 3,5 gramas de sal. No caso aí é o cloreto de sódio. Belezinha? Então vamos lá. Pensando nisso, vamos fazer um exemplo. Então, um exercíciozinho aqui, galera, da Unicamp, só para a gente aplicar essa relaçãozinha. Sabendo-se que em 100 ml de leite integral há cerca de 120 miligramas de cálcio, calcule a concentração de cálcio no leite em gramas por litro. Então, quando ele fala concentração de cálcio no leite em gramas por litro, ele quer a concentração comum, beleza? A fórmula da concentração comum, massa sobre volume. Ele deu para mim, deixa eu pôr aqui do lado, a massa de cálcio, 120 miligramas. A concentração comum, galera, é gramas por litro. Então, eu não posso trabalhar a massa em miligramas, eu tenho que trabalhar a massa em gramas. Então, para transformar de miligrama para grama, a gente pode fazer um 120 vezes 10 a menos 3 gramas, beleza? Ou divide 120 por 1000, enfim. O volume, deixa eu me acertar aqui com a minha caneta. O volume do leite, que é a nossa solução, 100 ml. O volume tem que ser dado em litro. Então, a mesma coisa, ó. Posso fazer 100 vezes 10 a menos 3 litros, ou divide por 1000. Vamos jogar agora nossos valores na relação da concentração. Então, 120 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido por 100 vezes 10 a menos 3 litros. Tá? Os menos 3 aqui pode ir para o espaço. Aqui eu tenho que a concentração de cálcio no leite, 12 dividido por 10, é 1,2 gramas por litro. Belezinha, galera? Sussu? Então, temos aí uma aplicaçãozinha da relação da concentração comum. Sussu? A gente vai ver que os exercícios envolvendo concentração, eles não são tão difíceis, eles são tranquilos. O que pode dificultar um pouquinho, que a gente vai vendo aí conforme as aulas vão acontecendo, é que a gente vai misturando essas concentrações. Tá? Então, ao final dessa aula, a gente vai fazer um exercício que envolve concentração comum e molar. Na semana que vem, a gente vai finalizar a aula fazendo um exercício onde eu posso envolver todos os tipos de concentração que a gente vai falar, beleza? Mas vocês vão ver que não é nada absurdo, que é bem sussu. Vamos ao próximo, então. Olha, eu tinha feito uma resolução aqui, que bonito, ó. Pronto. Mas eu resolvi resolver. Resolver foi bom. Eu preferi resolver com vocês. Não esquecer de transformar as unidades, beleza? Então, isso, cuidado. Vamos falar agora da concentração molar, ou concentração em mol por litro, beleza? Que essa é que a gente vai mais usar. A concentração molar é a razão entre o número de mols de soluto e o volume da solução em litros. Tá? Então, agora eu vou começar a trabalhar com o soluto em quantidade de matéria, em mols. E o volume da solução a gente continua trabalhando em litros. A relação vai ser M, N1, N é número de mols, 1 é relativo a soluto, dividido pelo volume. Então, onde o M é a concentração em mol por litro, o N1 é o número de mols do soluto e o V é o volume da solução em litros. Na real, galera, o M que a gente usa para representar a concentração molar não é esse M maiúsculo bonitinho. Esse M maiúsculo a gente usa para falar da massa molar. É que a gente não
não tem figuras com o M correto. Mas se a gente for fazer, ele é um M diferente, assim, ó. Ele é todo bonitinho, tá? Então, daqui a pouco vai aparecer esse M diferente para vocês verem. A gente usa esse cara aqui para representar a concentração molar. É que, por falta desse M, a gente acabou usando esse aqui, tá? Mas não tem problema. Então, um exemplo aqui, ó. Coloquei para vocês. Nitrato de prata, 0,1 hemão. Esse hemão aqui, ó, 0,1 hemão, a gente chama esse hemão aqui de molar. Tá? Na real, é uma maneira mais antiga que a gente tem de expressar a unidade. Então, se aparecer em algum exercício 0,1 molar, se aparecer, enfim, 0 qualquer coisa molar, enfim, 3,5 molar, é a mesma coisa que eu escrever 0,1 mol por litro. Tá? Então, mol por litro é a unidade correta, é a unidade que a IUPAC recomenda. Mas se aparecer esse hemão como unidade, é a mesma coisa. Tá? A gente fala, a concentração é 0,1 molar ou 0,1 mol por litro. Tá? É uma unidade, é uma utilização de unidade um pouco mais antiga, que a IUPAC não recomenda mais. Tá? Então, aqui, ó, o mol por litro é igual ao hemão, tá? Como unidade. Vamos ver um exemplo, galera. Vamos fazer um exercício igual a gente fez com o anterior. Então, exercício da UniOeste. Lembrando que agora eu fiz a resolução pronta, então não vou resolver isso com vocês. Calcular a massa de cloreto de bário, BaCl2, necessária para preparar 500 ml de solução de concentração 0,5 mol por litro. Então, nesse exercício, galera, eu já dei uma misturadinha nas coisas, porque ele deu para mim a concentração, ele deu o volume, só que ele quer a massa necessária. Então, eu vou primeiro, utilizando a concentração molar e o volume, descobrir a quantidade de mols de cloreto de bário que eu tenho nessa solução. Aí, eu transformo essa quantidade em mols para a quantidade em massa, belezinha? Então, eu já estou misturando algumas coisas. Então, aí, ó, ele quer a massa. O volume, 500 ml. Tem que transformar para litros, então 0,5 litros. E a concentração molar, ó, vê que eu consegui usar um eminho diferente aqui. 0,5 mol por litro. Então, não esqueça de transformar as unidades. Se a gente aplicar lá na relação concentração molar é igual a número de mols dividido por volume, tá? Isso aqui é um N. Eu vou ter concentração molar 0,5 mol por litro. N eu vou descobrir, que é o número de mol, dividido pelo volume, que é 0,5 litros. O meu N vai dar 0,25 mol. Mas eu não quero o número de mols, eu quero a massa. Aí a gente pode fazer uma outra regrinha de 3, usando as massas molares que foram dadas, ou eu posso usar essa outra relação, onde o número de mols é igual à massa da substância que eu quero descobrir, dividido pela massa molar. A massa molar do cloreto de bário, que a gente representa pelo M maiúsculo, tá? Vai ser 137, que é a massa do bário, mais 2 vezes 35,5, que é a massa do cloro, beleza? Isso vai dar 208. Então, se eu fizer o número de mol vezes a massa, eu tenho que a massa de cloreto de bário necessária para preparar 500 ml de solução de concentração 0,5 mol por litro é 52 gramas. Belezinha? Sussu? Vamos resolver um exercício para finalizar a nossa aula, que envolve aí também a questão de massa, de concentração em mol. Tá? As regiões mais favoráveis para a obtenção de cloreto de sódio a partir da água do mar
são as que apresentam grande intensidade de insolação e ventos permanentes. Por esse motivo, a região dos lagos do estado do Rio de Janeiro é uma grande produtora de sal de cozinha. Considerando que a concentração de NaCl na água do mar é 0,5 molar ou 0,5 mol por litro, determine quantos quilogramas de NaCl no máximo podem ser obtidos a partir de 6.000 litros de água do mar. E aí foram dados as massas atômicas de alguns elementos. Então vamos organizar os dados primeiro, galera. Então, olha, considerando que a concentração de NaCl na água do mar é 0,5 molar. Essa concentração é a concentração 0,5 mol por litro, beleza? Ele quer saber quantos quilogramas de NaCl. Então, ele quer descobrir a massa de NaCl em quilos. No máximo, podem ser obtidos a partir de 6.000 litros de água. Então, o volume aqui da solução é 6.000 litros. Esse exercício é semelhante ao que a gente acabou de resolver. Ele deu concentração em mol por litro, ele deu volume, só que ele quer massa. Não consigo ir direto para massa, até consigo se eu mexer um pouquinho na fórmula, tá? Mas vamos por partes para ficar mais fácil. Para eu chegar na massa, galera, eu preciso primeiro descobrir o número de mols dessa solução, tá? Então, vamos lá. Concentração molar vai ser o número de mols dividido por volume. A concentração molar, 0,5. O número de mols eu vou descobrir, o volume é 6.000, as unidades já estão certinhas. O meu número de mols aqui vai ser 6.000 vezes meio, que é 3.000 mol. Não é mol que eu quero, galera, é massa, tá? Posso usar a relaçãozinha que estava lá no slide anterior, aqui, né? N igual a massinha sobre a massa molar, ou posso fazer uma regra de 3. Mas, de qualquer jeito, eu preciso da massa molar do NaCl, tá? O sódio, a massa molar dele é 23 e o cloro é 35,5. Então, a massa molar do NaCl vai ser 58,5 gramas por mol. O que isso significa, galera, gramas por mol? Significa que em 1 mol de NaCl, eu tenho 58,5 gramas. Eu quero saber quantos gramas eu tenho em 3.000 mol. Vou chamar de X. Fazendo essa continha, que é 3.000 vezes 58,5, eu tenho 175.500 gramas. O exercício quer saber a massa de NaCl em quilogramas, galera. É só dividir os 175.500 por 1.000. Então, eu vou ter que a massa vai ser 175,5 quilos de NaCl. Belezinha? Então, a gente consegue aí misturar concentração molar com quantidade de massa. Pode ser o inverso, o exercício pode te dar a concentração em gramas por litro e pedir número de mol, tá? A gente vai misturando as grandezas. Sussu, vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar dos outros dois tipos de concentração, o título e a densidade. E aí a gente finaliza com um exercício onde eu misturo os 4 tipos de concentração. Belezinha? Então, beijos, sejam felizes.